Boa noite, galera. Boa noite. Graça e paz e misericórdia. Amém. Bom demais estar aqui novamente. Revendo a galera, revendo os amigos, é sempre bom. Revigora, renova o ânimo. E a gente precisa desse ânimo para seguir em frente. Nós estamos... Valeu, irmão. Como já foi falado aqui, nós temos servido a Deus lá em Campo Mourão, oeste do Paraná, pertinho de Maringá, na primeira igreja batista. É uma coisa muito louca mesmo, né? Ver da onde nós saímos, da onde eu saí, aonde eu estou. É um contexto completamente diferente. Mas é isso daí, né, irmãos? Quando a gente resolve entregar a vida para Jesus... Então, se a gente entregou a vida dele, ele faz dela o que bem entender. Ele achou por bem me mandar para Campo Mourão, numa igreja batista. Estou lá, estou feliz. Não sei por quanto tempo eu fico lá. Se Deus quiser que eu fique para sempre, eu fico. Se Deus quiser que eu volte, eu volto. Se Deus quiser me mandar, sei lá para onde, qualquer lugar, ele me envia. Eis-me aqui. E talvez esse é o teor da mensagem hoje, né? A oferta. E a oferta, por muito tempo, ela foi vinculada ao gasofilácio. E então as pessoas começaram a falar de oferta pelo viés mais fácil dela, que é dar grana, né? Mas há outras coisas que estão inclusas na oferta, que nos custa mais do que dinheiro. Eu gostaria de tratar isso com vocês antes, né? Então, para isso, eu queria convidar vocês a abrir o livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 2, isso aqui é uma carta escrita por Paulo dentro de um calabouço. E calabouço é diferente de cadeia, porque cadeia é uma prisão, uma cadeia é um lugar até mais humano que um calabouço. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de entrar, uma vez eu entrei com o Rafael no calabouço lá no Peru, em Lima. E é feito para torturar mesmo de todas as formas. Primeiro que tem umas correntes de ar que é para te matar de frio. Não tem iluminação. O andar de cima fica o banheiro dos nobres. E aí tudo que eles fazem cai lá embaixo. Enfim, é um lugar bem legal para o cara ter uma vida com Deus, né? E Paulo escreveu muito das suas cartas nesses lugares, né? E ele sempre fala, né? Com alegria que eu me lembro dos irmãos, tal. Aí você fica pensando, né? Como que eu posso alcançar tal relacionamento, né? E essa é a busca da minha vida, irmãos. Crescer cada vez mais na relação com o Senhor, para que de fato eu me alegre em toda e qualquer situação. Para que eu aprenda com todas as coisas e em tudo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 8, é uma cotovelada. Está escrito assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam, sempre mencionando, né, a unidade, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto é violento, irmãos, porque ele nos dá uma série de informações importantes a respeito de oferta. Então, a primeira coisa que a gente rapidamente identifica aqui é que o próprio Cristo foi uma oferta do Deus Todo-Poderoso. Então, nós identificamos Cristo em tudo. Então, lá na formação de todas as coisas, no Gênesis 1, a gente já vê a menção de Jesus, lá no versículo 26, quando está no plural, né, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente está falando de Deus. Lá em João, no capítulo 1, já fala que esse Deus foi, né, feito carne, o verbo se materializou, né, e ele foi enviado como cordeiro imaculado, definitivo, para nos dar a salvação. Então, a primeira coisa que a gente identifica é que Deus deu a oferta. Amém? A segunda coisa, ou a segunda questão, é que Cristo se faz oferta também. Porque sendo Deus, Ele não pensa agir como Deus, mas se faz como homem, para que de fato Ele seja esse cordeiro, que vai ser imolado pelo meu e pelo seu pecado. Então a gente costuma falar, então você imagina Deus, né, se fazendo um homem, e aí Ele passa as mesmas coisas que eu e você passa. Se não tomar banho fica fedido, tem que ir no banheiro, senão dá cólica, tem que fazer higiene, senão você fica doente, que sofre, que cansa, que chora, enfim, um Deus que resolveu passar tudo isso para que de alguma forma houvesse o pagamento, o justo pagamento do meu e do seu pecado. Então Cristo é a oferta. Mas há mais coisas nesse texto que nós precisamos prestar atenção, e fala muito ao nosso coração, principalmente com relação ao que nós estamos vivendo hoje, como sociedade. Porque talvez, irmãos, eu falo talvez, porque eu não tenho conhecimento de vida da história, porque eu tenho conhecimento de história que está escrito, mas não de vida, mas talvez nunca o mundo precisou tanto da oferta da igreja como hoje. Porque todas as coisas estão corrompidas, mas nós estamos sendo levados a pensar que apenas a política está corrompida. Mas o mundo inteiro clama pela presença e pela oferta dos filhos de Deus, e o mundo inteiro sofre a falta dos filhos de Deus. Porque talvez os filhos de Deus compreenderam que Jesus é a oferta, mas não compreenderam, como o Fernando citou aqui na hora do louvor, é que nós somos a continuação dessa oferta, uma vez que nós somos o corpo de Cristo, e assim como o corpo de Cristo foi entregue na cruz, esse corpo que agora, né, caminha pela face da terra, ela segue sendo a oferta de Deus para esse mundo. E nós temos que nos atentar para isso, porque ou nós somos parte desse corpo, ou então a gente está enxergando esse corpo por um outro prisma, por um novo modo de ver, mas que não é corpo, que está próximo, mas não é corpo. Porque o corpo faz o que a cabeça manda. E as Escrituras já nos revelam que o cabeça é Cristo. Ele é o intelecto por trás disso tudo que nós chamamos de corpo, que nós chamamos de eclésia. E se a eclésia não segue o comando desse raciocínio, desse cabeça, há uma patologia que precisa ser identificada e precisa ser curada. Então, por exemplo, a gente tem visto a questão da política. Eu estava até falando com o Fred ali, falei, Fred, você vai ver qual que é a visão. E qual que é a visão, irmãos? Alguém chegou para Jesus e falou assim, então, nós devemos pagar um imposto de Roma? Irmãos, como eu queria pagar um imposto de Roma, hein? Bem melhor que o imposto de hoje. 20% eu pagaria rindo.
E aí Jesus falou assim, de quem que é a esfinge aí, o rosto na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então Jesus não falou para a gente não ficar parte disso, mas ele falou que isso pertence às coisas que são de César. E as coisas que são de Deus, irmãos, essas são inegociáveis e elas são perfeitamente separáveis do que é de César. E agora a pergunta que eu faço, que a gente tem que começar a refletir, é o seguinte: o que é de Deus na minha vida e na sua vida tem se traduzido em oferta para as pessoas? Para esse mundo? Ou nós só estamos discutindo as coisas que são de César e equivocadamente colocando nesses assuntos de César aquilo que supostamente é de Deus? Por exemplo, João capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Pois bem, então se a gente pegar as coisas que Jesus fez coisas que lá no final do Apocalipse fala que se fosse escrever em livros, não caberia livros, né, para descrever todas as coisas que foram feitas, mas as que estão descritas aqui, nós seguramente ficaríamos toda a noite falando, cada um citaria alguma coisa, desde as coisas extraordinárias, miraculosas, a coisas simples como dar atenção a alguém. E dentre essas coisas pequenas, até as coisas grandes, há uma gigantesca que é partir a história ao meio. E maior do que essa sendo Deus, ter sido oferta a esse mundo. E agora, esse texto fala que nós faríamos coisas iguais a Ele fez e fariam ainda maiores. Então, irmãos, a pergunta é: nós estamos prontos a servir o mundo e ser oferta para esse mundo como Cristo foi? Porque, por exemplo, nas redes sociais, é muito comum, sobre qualquer assunto discutido, as pessoas falar o seguinte: não, o cristão não pode compactuar com isso ou com aquilo. Então está muito fácil a gente de fora falar daquilo que não está condizente com Cristo. Mas nós estamos condizentes com Cristo? A nossa cabeça, o nosso intelecto, o nosso coração está alinhado com aquilo que é Cristo? Com aquilo que nós entregamos a Ele, que é a nossa vida? De fato, a nossa vida agora é dele? Então, irmãos, a primeira coisa para a gente entender a oferta é que a igreja é o corpo de Cristo e, portanto, ela está apta a manifestar tudo aquilo que Cristo manifestou. Tudo. E Cristo calou a boca ao que tinha que calar. Cristo sofreu quando tinha que sofrer. Cristo se indignou quando tinha que se indignar. E quando Ele poderia exercer poder, não exerceu. E às vezes, irmãos, nós estamos tentando exercer poder, em vez de ofertar. Porque quando a gente tem poder, a gente quer usar. Mas, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu oferto o poder que eu tenho. E vocês vão entender, tanto que poder é uma coisa que nos corrompe. Dentre tantas coisas que nós poderíamos citar, ofertar não apenas a vida, mas a sua condição, em sua condição Deus tem que produzir em nós algumas reflexões. Então, assim, não é só, irmãos, a oferta, né? É mais do que isso, é ir além disso. A principal delas é se a nossa vida tem sido uma oferta viva e constante a Deus. Então, por muito tempo, irmãos, e eu sou uma dessas pessoas, e a gente tem conversado muito a respeito disso, por muitos anos nós criticamos veementemente a institucionalização da igreja. O que hoje eu entendo que é criticar alguém que veste alguma roupa, né? E aí, irmãos, foi uma onda de crítica à instituição
que a instituição não representa a igreja de fato, que a instituição não é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo são as pessoas, mas o fato, irmãos, é que houve uma corrupção em algumas áreas da nossa vida, e nós começamos a colocar sobre essa mesma instituição que criticamos tantas vezes, toda a obra da graça e da misericórdia, que é função orgânica do corpo, e portanto nossa como indivíduos. Então agora, eu, tendo o intelecto do que a igreja e a instituição pode fazer, eu apenas oferto o meu dinheiro aqui, para que a instituição, tendo condições financeiras, faça o que eu devo fazer todos os dias. Então agora nós terceirizamos a oferta, porque a oferta que tinha que ser orgânica, vindo de mim, agora eu passo para a organização planejar, e para que ela faça aqui no púlpito um chamado para que algumas pessoas atendam esse chamado e façam alguma coisa. Então, muitas vezes nós criticamos a institucionalização, mas ao mesmo tempo nós jogamos sobre ela a oferta, que é nossa, que nós temos que fazer. Tudo que sofremos hoje como sociedade, irmãos, que a gente está vendo aí, é desgraçadamente vislumbrado dentro da igreja, no seu papel na sociedade. Estamos cada vez mais voltados para nós mesmos e menos para os nossos irmãos. Então é o seguinte, você sabe de onde que nasce a corrupção? A corrupção nasce no desejo de lucupletar para si mesmo algo. E quando a pessoa quer para si alguma coisa, e não para que isso seja repartido pelas pessoas, ela se corrompe. E aí nasce a corrupção. E para isso, irmãos, ela usa o quê? O poder, o entendimento. Então, quando a gente lê o texto aqui está citado o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses. Então é o seguinte, não é que cuidar dos interesses seja ruim. Está escrito, não cuide apenas dos seus interesses, né? Mas dos outros também. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Foi exatamente o que Jesus fez, sendo superior a todo mundo, se fez servo. Então é o seguinte, irmãos, o que Deus tem falado para a igreja nesses dias, é que a gente abrace a condição de servo, e que a gente oferte a nossa vida a esse mundo, porque o mundo está padecendo a nossa falta. Amém? Amém, irmãos? Então é o seguinte, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vou contar algumas coisas que aconteceram esse mês, lá em Campo Mourão, que fizeram eu meditar muito a respeito do que eu estou falando para vocês aqui, para vocês entenderem o que é essa oferta. Então, primeiro, Deus deu a mim e a cada um de vocês dons, amém, irmãos? Deus dotou cada um aqui de vocação, cada um aqui é vocacionado a alguma coisa, e aquilo que Deus te deu a vocação, você tem capacidade de fazer bem, de fazer de forma irrepreensível. Então você vai moldando, você vai aperfeiçoando, de modo que isso fica excelente, certo? Uma senhora de 92 anos, uma das fundadoras da igreja batista lá de Campo Mourão, caiu na cozinha de casa, foi levada ao hospital de SAMU. Chegando no hospital, uma senhora de 92 anos que sofreu uma queda, recebeu um atendimento de 20 minutos, meia hora, contando com a radiografia que deu nada. Está tudo bem, fica tranquilo, volta para casa, está tudo certo. Próximo. Dona Geralda foi para casa, passou um dia,
Passou 2 dias, e foram 2 dias que ela está gritando de dor, com febre. Chamaram o SAMU e levaram ela num outro hospital. Tiraram a radiografia dela. Chegaram no filho dela e falaram o seguinte, o médico: o senhor fez medicina? Ele: não. O senhor entende alguma coisa de medicina? Não. Então você que não entende nada de medicina, dá você mesmo o diagnóstico da sua mãe aqui. Aí ele olhou e falou assim: minha mãe está com um osso quebrado? Eu falei: sua mãe está com o fêmur quebrado e ela está morrendo, nós precisamos operar ela agora. E a cirurgia é de risco. Graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida e ela está viva. No mesmo dia que a dona Geralda sofreu uma queda, um outro velhinho da nossa igreja foi para o hospital com a vista escura. Mais uma consulta rápida, aonde o diagnóstico foi labirintite. Pode ir embora para casa, está tudo certo, está aqui um remédio próximo. Passou 2 dias, igual a dona Geralda também. Isso lá dentro da igreja batista, 250 pessoas. Imagina isso na cidade durante um dia que a gente não tem noção, a gente não tem entendimento do que é. 2 dias depois voltou para o hospital, que falou: estou ficando cego, vocês me levam em outro médico. Chegou lá, faz um monte de exame, faz exame de verdade, AVC. Teve um AVC. E nessa mesma semana teve uma jovem lá que teve um diagnóstico de virose por 2 vezes. Na terceira ela não aguentou, ela pegou um ônibus com febre para Presidente Prudente, lá internaram ela com uma infecção que estava generalizando no corpo. Entende que o mundo está precisando da nossa oferta? Então, não é hospital público, porque em Campo Mourão não tem hospital público. Hospital público é em Maringá. O hospital em Campo Mourão é pago. E no hospital particular, as pessoas estão sofrendo a falta dos filhos de Deus. Porque o que faltou lá era um médico vocacionado a cuidar de vida, e não um especialista estudado, cheio de conhecimento, que quer apenas lucopletar em cima da vida humana. Então vocês estão vendo que a corrupção, ela vai muito além dos políticos, mas ela começa no indivíduo que faz um juramento para cuidar da vida humana, mas que prefere cuidar da fila, para que essa fila ande mais rápido, para que ele ganhe mais dinheiro. E é nessas horas que falta a oferta da igreja, porque se nós temos aqui hoje 40 ou 50 pessoas sentadas, significa que amanhã nós temos 50 pessoas espalhadas pela cidade de Uberlândia, só dessa comunidade, exercendo a oferta de Deus para esse mundo em alguma coisa, porque Deus nos chamou para fazer algo de forma excelente. Então, pelas misericórdias de Deus, irmãos, sejam os melhores que vocês puderem ser, porque o mundo está padecendo por gente que é empregado, mas não é trabalhador, por gente que quer realizar as suas ambições, mas ela não quer saber da vida dos outros. E nós estamos discutindo política, quem é melhor, quem é pior, sendo que nós mesmos temos dificuldade de compreender a nossa posição como aqueles que entregou a vida para Jesus, para que nós, sendo oferta, possamos abençoar o mundo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus já está lá no futuro, não sei quem vai ser eleito, mas Deus já está lá. E outra coisa que eu tenho certeza é o seguinte: lá no futuro tem gente que vai precisar de nós. E se nós não formos oferta, nós vamos continuar na inércia. Gustavão, qual que é a recompensa? Nada, irmãos. Vida com Deus é uma vida de entrega total. Custa tempo, custa atenção, custa cuidado, custa dinheiro, custa tudo.
Custa tempo com a família? Custa tempo com a família. Custa a faculdade? Não deveria, mas eu sei de muita gente que estudou de madrugada, mas fez aquilo que o cabeça pediu para fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja que caminha pela face da terra é composta pelos filhos de Deus que ofertam a sua vocação em favor do próximo. Abra lá comigo, irmãos, Mateus capítulo 7. Portanto, posso ler? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sabe essa história que eu contei dos médicos? É isso aqui. Agora quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Como diz o Paulo Júnior, né? Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração aí, né? Por muito tempo, lendo essa passagem aqui, eu pensei que esse texto se tratava de um crente e de um incrédulo. Por muito tempo eu pensei isso. E é tão óbvio, é que a gente vai se enchendo de tanta religiosidade, que a gente perde a capacidade de traduzir, de decifrar um texto que está tão claro. Então aqui está falando o seguinte: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a alguém que constrói sua casa sobre a areia. Ou seja, ele está falando de crente só. Ele não está falando de incrédulo. Ele não está falando de gente que não conhece a Deus. Ele está falando de gente que conhece a Deus. Ele está falando de gente que conhece a palavra. Ele está falando de gente que decora muito bem os versículos, os principais. Ele está falando de gente que sabe de todas as leis morais que são bíblicas e até aquelas que nós inventamos que não são bíblicas. Ele está falando desse. Ele está falando de alguém que, ao escutar a direção do cabeça do corpo, não obedece. Amém, irmãos? Então é o seguinte, eu falei dos médicos, vou falar um caso antigo aqui que aconteceu no final dos anos 90, só o Marcelão vai lembrar, o Arioval. Nossa, vou falar o nome de muita gente aqui que vai lembrar. Que era o caso do prédio Palace 2, no Rio de Janeiro, construído por um deputado chamado César Naia, que tinha como profissão engenheiro. Construiu um prédio de alto padrão, caro, prédio para gente rica comprar, para gente com muita grana. Esse prédio foi vendido antecipadamente, vendeu tudo, as famílias se mudaram para lá, e depois de 2 anos, o prédio começou a ter rachaduras. Em pouco tempo o prédio desmoronou, caiu, e algumas pessoas morreram, e todas as famílias ficaram do dia para a noite sem casa, desabrigadas. Algumas perderam a história das suas vidas, e depois de algum tempo, fiscalizando o que tinha acontecido, descobriram que esse prédio de alto padrão foi construído com areia de praia, porque até concha, né, era encontrada no meio dos destroços. Presta atenção, gente. Esse homem tinha conhecimento técnico. Esse homem tinha instrução superior. Esse homem recebeu o canudo, recebeu o diploma. Esse homem tinha dinheiro para fazer a obra que ele se propôs a fazer.
só que ele não tinha a vocação de ser engenheiro. Porque para ele o que importa era ganhar mais com menos possível. Então o que ele pôde substituir na obra para que houvesse menos gasto dele e mais lucro para si, ele fez. E para isso ele colocou a vida de centenas de pessoas em risco, e não só pôs em risco, como ele conseguiu matar algumas pessoas com isso. O mundo clama ou não clama por uma oferta de cristãos que desempenhem bem os seus papéis na sociedade? Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O ateu tem razão de ser ateu, porque Deus ele nunca viu, porque com Deus ele nunca conversou, e Deus ele nunca sentiu. Então não existe pessoa mais sincera que o ateu, porque o ateu pelo menos fala que ele não acredita porque não teve nenhum tipo de relação com Deus, enquanto muitos cristãos também nunca tiveram nenhum tipo de relação com Deus, nunca sentiram nenhum ventinho, nenhum arrepio aqui, e fala que entregou a vida para Jesus. Mas na sua caminhada continua querendo completar para si mesmo benefício. Então vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Oferta é uma coisa. Agora, se você espera de Deus algo em troca do que você faz para Ele, você está propondo um negócio. Então eu faço coisas e recebo muito pouco ou nada. Então você está querendo uma relação comercial com Deus, e não uma relação de alguém que ofertou a Deus a vida. Então como é que o ateu ele pode começar a ter uma relação com Deus? Através de uma oferta nossa, que materialize para ele a nossa crença. Então Tiago, lá no capítulo 2, fala o seguinte, que a fé produz obras, e essas obras, elas são palpáveis, elas podem ser tocadas, elas podem ser sentidas, e isso nasce da nossa oferta. Agora esse mesmo Tiago diz que existe fé morta, e a fé morta, ela vai desde uma pessoa que estabelece uma relação comercial com Deus, a uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação com Deus, mas tem uma relação estreita com a religião. Está dando para entender, gente? Então o mundo está perdido, não é porque elas não buscam a Deus, é porque elas não têm aonde firmar suas mãos, para que elas possam sentir o poder de Deus. Então, irmãos, extraordinário é Deus abrir o mar. Mais extraordinário ainda é Deus usar um filho de Deus que tem a capacidade vocacional de dirigir um barco, levar as pessoas ao outro lado da margem. Porque isso glorifica a Deus e demonstra o poder dele, tanto quanto o próprio Deus abriu o mar. Mas infelizmente nós estamos terceirizando a nossa oferta para que a instituição faça isso. Voltando à questão da medicina, eu fui fazer umas consultas há umas 2 semanas atrás em Maringá. Marquei 3 consultas com cirurgião plástico. E foi assim, surpreendente, as 3 consultas. Quer dizer, as 2. A primeira foi normal. Cheguei lá, o cara me atendeu uns 20 minutos, mandou tirar a roupa, fiquei todo sensual na frente dele. Ele ficou impressionado com a minha beleza, mesmo precisando de cirurgia. E aí o cara foi profissional, ele falou assim, então, é o seguinte, isso aqui, você tem que fazer isso, fica tantos R$1.000. E eu não faço pela Unimed. Falei, beleza. Falou. Fui embora. Fiquei satisfeito, porque meu intuito era informação. E eu obtive. Depois eu fui num filho de Satanás lá, que me fez uma consulta de 5 minutos,
que não diferencia em nada desse cara que construiu um prédio de areia de mar. Quem me olhou, ele não pediu para me tirar a roupa, não pediu para me olhar, e falou assim: o que você quer? Eu falei: quer operar. Eu fiz cirurgia bariátrica há um tempo. Eu falei assim: 30 mil. Sabe, você não vai me ver? Não, não precisa não. Você vem aqui no dia que nós faz. Eu falei: obrigado, velho. E recebeu dinheiro da Unimed lá, que é dinheiro da Unimed. Próximo. Aí eu fui num outro, irmãos, e esse foi legal. E esse foi o melhor. E tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. E eu nem sei qual que é a religião do cara. Mas eu sei que um filho de Deus tem que ser igual a esse cara. Que eu cheguei lá, irmãos, tinha mulher, só tinha mulher. Aí eu cheguei, né? Falei: tem uma consulta, tá hora. Preenche esse formulário aqui. Eu comecei a preencher o formulário, né? Aí a primeira pergunta que eu parei assim, eu olhei e eu perguntei para a moça. Falei: moça, quanto tempo eu tomo anticoncepcional? Eu devo falar não tomo, ou eu devo não responder? Ela falou: melhor não responder. Aí, né, escrevendo, aí eu falei: moça, com a menstruação é a mesma coisa? Ela riu e falou: é porque é muito difícil vir um homem aqui. Eu falei: beleza. Aí tá, né? Aí o cara me atendeu, ele ficou surpreso, um homem entrando lá, né? Depois ele até foi me falar lá que é raro atender um homem, mas atende. Aí ele falou assim: o que eu posso te ajudar? Eu falei assim: então, fiz a cirurgia bariátrica no ano passado, tudo. E agora estou começando a correr atrás para mim fazer a cirurgia reparadora, tudo. Ele falou assim: vamos sentar ali no sofá. Ele me sentou no sofá lá na chiquérrima, negócio dele lá. Aí ele falou assim: ganha dinheiro, irmãos. Aí ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. A minha formação é medicina. Se alguém na minha família tiver um infarto, eu dou conta do recado. Eu consigo tratar a pessoa, internar ela, até entregar na mão do especialista da cardiologia. Mas como profissão, eu me especializei em cirurgia plástica. E dentro da cirurgia plástica, eu me especializei em mama, então eu faço peito. Por isso que você está vendo stand de mulher aí. Falei: entendi. Mas eu faço peito de homem também, fica tranquilo. Então, eu estudei, me aprofundei dentro dessa área, para mim ser um dos melhores, e eu consegui ser um dos melhores. Então, eu faço um peito bonito, mas a você eu não posso te ajudar, porque eu sei o básico, eu não me aprofundei nisso. E o consultório dele lotado, gente. Então, se você me permitir, eu posso te dar algumas dicas. Então, você vai ter que fazer isso, e você precisa de um especialista e de uma equipe especializada em pós-bariátrico. E aqui em Maringá você não vai achar. Você vai achar um monte de gente que vai te operar, você vai ficar satisfeito no dia, 2 meses depois você vai estar flácido de novo e você vai ficar triste. Então você precisa de alguém especializado nisso. E eu só conheço em Curitiba, aqui no Paraná. Então eu vou te passar o endereço dele, se você se sentir confortável, você vai lá. Você queria fazer pelo plano de saúde? Eu falei: queria. Então, para o plano de saúde é outra história, você vai ter que fazer isso, porque o plano não vai pagar. Eu falei: beleza, então, obrigado. Meia hora, 40 minutos de consulta. Cumprimentei ele, ele pegou e falou assim: outra coisa, pede para a secretária cancelar a consulta com a Unimed, porque não é a minha área. Esse é um cara vocacionado, e é por isso que ele é rico, porque ele faz as coisas certas. Ele cuida das pessoas com tempo, faz bem feito aquilo que ele é vocacionado. Põe o pão na mesa dele, veste os filhos, se veste, paga as contas e cuida das pessoas. O advogado tem que ser isso. O profissional liberal tem que ser isso. O mecânico tem que ser dessa forma.
o professor tem que ser dessa forma. Então, irmãos, a nossa oferta começa com aquilo que Deus nos deu como vocação, passa por aquilo que nós fazemos aqui dentro da igreja, passa pelo trato com as pessoas na rua, pelo trato das pessoas em todas as partes, para que Deus, de alguma forma, seja revelado às pessoas, através da oferta que nós somos. É dessa forma que a gente materializa a fé. Para que a nossa fé não seja uma coisa apenas mística na mente das pessoas, mas que as pessoas possam ver que há ação nessa fé. Então Jesus morreu na cruz, irmãos, ressuscitou, e o corpo dele que está aqui, que caminha pela face da terra, continua sendo sacrifício vivo. Então, em nome de Jesus, irmãos, seja o melhor que vocês puderem, naquilo que Deus deu para vocês. É oferta, não é troca, não é relação comercial. Vai custar mesmo, vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar muita coisa. Mas o corpo faz o que o cabeça manda. Eu queria ter um tempo de oração a esse respeito, amém? Oremos, fechamos os olhos. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E muitos de nós aqui, Senhor, um dia nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nós a entregamos e frequentemente oramos, verbalizamos que a nossa vida é Tua, Senhor. Então, em nome de Jesus, que isso seja verdade em nós. Que essa atitude, que essa ação seja verdadeira em nós. De forma, Senhor, que a gente não reclame de nada, Pai. Que a gente não resmungue. Que a gente não ache ruim, Senhor Deus. Mas assim como o Senhor deu a Tua vida, que a gente possa dar a nossa. Para que de fato esse mundo enxergue uma revolução, Pai. Que não vai vir de lugar nenhum, a não ser do Teu reino, Pai. Ninguém pode, Senhor Deus, agir de uma vida de uma pessoa a ponto de transformar a vida dessa pessoa de fato, Senhor Deus, se não for um filho Seu agindo, Pai. Nós somos aqueles que temos o conhecimento, o entendimento do amor. Nós sabemos o que é graça, Senhor. A graça que nos foi dada, Senhor Deus, e que agora, estando em nós, ó Pai, repartimos com as pessoas, ainda que haja ingratidão para conosco, Senhor Deus, ainda que nos esqueçam, mas nós temos a graça que nos inclina sempre ao lado do nosso irmão. Nós somos aqueles que temos o entendimento de que as Suas misericórdias são renovadas todos os dias, e que ela também nos pertence agora, para que a gente exerça misericórdia na vida das pessoas. Que haja filhos Teus, Senhor, nos hospitais, exercendo graça e misericórdia, Senhor Deus, tirando o seu sustento, e como a vocação de cuidar de vidas, cuidando da vida das pessoas, Senhor. Assim, todas as demais áreas, Senhor Deus, que a Tua igreja de fato caminhe pela face da terra, Senhor Deus, exercendo aquilo que o Senhor deu como vocação, Pai, para que as pessoas que procuram, Senhor Deus, de tudo nesse mundo, possam encontrar um Filho Seu, Deus, e possam conhecer o Senhor através do Seu Filho, através da oferta que Ele tem dado. Nos livre, Senhor, de dar apenas dinheiro, Senhor Deus, de oferta. Nos livre, Senhor Deus, de ofertar apenas o mais fácil, Pai. Nos dê capacidade, coragem de ofertar o mais difícil, Senhor. De ofertar o que nos custa. De ofertar o nosso tempo. De ofertar a nossa atenção, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos ser corpo de fato, Senhor Deus. Não somente a questão da unidade, Senhor Deus, mas também da nossa ação como membros específicos desse corpo, para que o mundo saiba que existe um Deus amoroso. Usa-nos, ó Deus. Eis aqui a tua igreja, Pai, reunida nesse local. Usa a tua igreja reunida nas demais agências do Senhor espalhado por essa cidade, Senhor. E que a obra da graça e da misericórdia, Senhor Deus, seja manifestada todos os dias, a todo tempo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.